Salve corredores! Está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um vídeo do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de saber um pouco mais sobre corrida. Cara, hoje esse vídeo, falar para você, tem muita informação. Se você vai para a Maratona de Paris agora, no dia 13 de abril, ou se você tem vontade de ir para a Maratona de Paris em algum momento da sua vida, você não pode perder o vídeo de hoje. Hoje eu vou dissecar a Maratona de Paris. Se você não me conhece, eu sou Gustavo Maia e este aqui é o programa Fôlego. Roda a vinheta que lá vem informação. Antes de mais nada, uma pequena introdução. Não é todo mundo que sabe, mas eu já morei em Paris. Eu morei durante um ano, em 2007. Eu nem era corredor. Comecei a correr 2 anos depois. Fui estudar gastronomia em Paris, fiquei um ano estudando gastronomia. Eu levei um par de tênis e foram as minhas primeiras experiências com a corrida. Foram as primeiras vezes que eu calcei um par de tênis e saí para dar um trote. Quando eu me tornei maratonista, a primeira coisa que eu pensei foi eu preciso voltar para Paris para fazer a maratona. E isso ficou na minha cabeça e Paris foi a minha terceira maratona. Eu fiz a maratona em Nova York em 2010, foi a minha primeira maratona, depois fiz a maratona da Disney, logo em seguida, em janeiro, e em abril eu fui para Paris para fazer a minha terceira maratona. E foi a primeira vez que eu fiz os 42 quilômetros na capital francesa. Mas depois dessa eu já fiz mais 5 vezes. Eu corri a Maratona de Paris em 2011, 2014, 2017, 2019, 2022 e finalmente no ano passado, em 2024. Então tem um monte de informação para te passar. Ou seja, enquanto eu vou falando aqui, você vai vendo imagens de todos os vídeos que eu tenho gravados no programa Fôlego sobre a Maratona de Paris. E alguma coisa que eu consegui ilustrar, eu vou ilustrar também. Outras informações gráficas e técnicas vou trazer para o vídeo também. Tudo para deixar a sua experiência em Paris a melhor possível. Mas antes de mais nada, vamos aos números da Maratona de Paris. No ano passado foram 54.175 concluintes, ou seja, Paris é uma das maiores maratonas do mundo. A média de idade dos concluintes fica na casa dos 39 anos. A primeira vez que eu fiz a Maratona de Paris, eu tinha menos do que isso. E a última, eu tinha bem mais. Só 4% dos atletas que fazem a Maratona de Paris terminam a prova abaixo das 3 horas. Esse número é um número significativo, que se você for para as majors, você vê que esse número é muito mais alto. E 44% dos atletas que terminam a prova em Paris terminam abaixo de 4 horas. Então a gente tem aí um número de 48% terminando abaixo de 4 horas ou de 3 horas. Ou seja, mais da metade dos concluintes de Paris fazem a prova acima de 4 horas. O tempo médio do finisher em Paris fica na casa das 4 horas e 15 minutos. Isso é muito emblemático, até porque muita gente escolhe Paris para estrear na maratona. Por quê? Porque a cidade é fantástica, é a meca do turismo, uma das cidades esteticamente mais bonitas que existem no planeta. Em 2023, para você ter uma ideia, 43% dos concluintes eram maratonistas de primeira viagem. Agora, o número mais importante que você tem que saber é que no ano passado foram 1.400 brasileiros na Maratona de Paris. Isso faz a Maratona de Paris a segunda mais desejada entre os brasileiros. A maratona que teve mais brasileiros no ano passado foi Berlim. Mas Berlim não conta porque ela é major. E não major, a mais desejada, e a segunda mais desejada entre todas, é a Maratona de Paris. E aí eu não estou botando nessa conta Buenos Aires, porque Buenos Aires é igual e correr em Porto Alegre. Então não conta. Vamos começar então falando da Expo, porque a Expo da Maratona de Paris ela é uma Expo muito bacana. Primeiro, ela é de todas as maratonas da Europa, a Expo com mais expositores. É uma prova patrocinada pela ASICS, mas a ASICS exerce ali um poder como mega patrocinadora que não limita a participação de outras marcas. Então, certamente, você não vai ver dentro da Expo Nike e Adidas, marcas grandes, mas você vai ver outras marcas, como por exemplo, Hoka, On, marcas que são emergentes no universo da corrida. Você vai ver essas marcas ali. Você também vai ver muita coisa de trail running. Se você é corredor de trail running, saiba que você vai ver principalmente as marcas francesas, como a Salomon, que é muito material para trail running. Por quê? Porque o francês é apaixonado por trail também. E a maioria dos corredores que correm trilha acabam participando ou se envolvendo de alguma maneira na Maratona de Paris, que é o maior evento esportivo da cidade. Se você foi para a prova despreparado, não tem problema, cara. Na Expo da Maratona de Paris tem tudo de nutrição, tem tudo que você precise comprar de última hora. Meia, boné, casaco, camiseta, manguitos. Às vezes você esqueceu essas coisas que pra gente que é brasileiro é normal a gente esquecer, que a gente não tem o costume de usar. Manguito, pernito, luva, touca, porque normalmente é uma maratona fria. Não se preocupe, na Expo você vai encontrar. A Expo acontece no pavilhão de exposições da Porte de Versailles, é a penúltima estação
da linha 12. A linha 12 é a linha verde, que cruza de norte a sul a cidade de Paris. Para chegar na Porta de Versalhes é muito fácil, independente de onde você estiver na cidade, acomodado, você vai ter uma conexão com a linha 12, é a principal e mais antiga linha de metrô de Paris, e a penúltima estação você sai da estação, você já vê o pavilhão de exposições, é muito fácil, você não precisa nem andar demais, vai atravessar a rua, você já está no pavilhão de exposições. Outra coisa muito importante, e essa é uma dica que eu te dou, vá o quanto antes. E não fique batendo muito a perna. Não deixe para ir no sábado, porque a Expo é muito boa e você vai querer olhar tudo que tem na Expo. Então, se você chegar na quinta, já vai na quinta, para dar tempo do seu corpo descansar, porque a Expo é enorme e você vai bater perna pra caramba, com toda certeza. Nos últimos anos, a ASICS fez uma loja conceito na Expo da Maratona de Paris. Então ela expôs ali os principais produtos e novidades que ela tinha no mercado, mas você não tinha opção de compra. Você só tinha opção de compra de acessórios, boné, camiseta, etc. Mas a opção de compra de tênis não tinha. Isso é uma opção da ASICS, isso vem desde a pandemia que a ASICS tem optado em fazer isso. Não só na Maratona de Paris, mas em outras maratonas que ela é patrocinadora. Então fique esperto, se você está aí de olho para comprar o tênis da ASICS da Maratona de Paris, talvez você não consiga na Expo. Não sei se isso vai acontecer esse ano, estou te falando da minha experiência. As últimas duas maratonas de Paris, 22 e 24, foi isso que aconteceu. A ASICS só tinha mostruário de tênis e vendia só camiseta, jaqueta, boné, essas coisas, acessórios. Lembrando que a Porte de Versalhes não está numa região central de Paris, então você vai ter que se deslocar até lá e depois retornar para as regiões mais centrais. Então, ali naquela região você vai ter pouca opção para se alimentar, de restaurantes, etc. Então é um passeio que você bate e volta. Você não vai ficar o dia inteiro lá, né? São poucas as opções mesmo. Por fim, faça isso. Com a maior antecedência que você puder, aproveite essa Expo, que dá dó você passar batido, porque tem muita coisa mesmo. Muitas marcas que não chegam no Brasil, muitos gel, suplemento, coisas que você não vai ver no Brasil. Então aproveite, essa é uma das maiores Expos do mundo, certamente a maior da Europa. Aproveite, mas vá com antecedência. Beleza? Percurso. Boa, o percurso da Maratona de Paris, você olha no papel, vou até colocar o perfil altimétrico aqui. Quando você olha no papel, você percebe que ele tem um zigue-zague, mas você não tem grandes subidas. Não é um percurso desafiador, mas você tem algumas subidas, tá? As principais acontecem no quilômetro 9, quando você sai da Bastilha, indo para Nation, sentido Château de Vincennes. Entre o 9 e o 10 tem uma pequena subida, não é nada desesperadora, mas é uma subida. Depois no quilômetro 18, quando você sai do Bois de Vincennes, você está chegando novamente na Bastilha, tem uma segunda subida. No quilômetro 26, que você está na margem do Sena, tem o túnel, você passa no túnel você desce, depois você tem que subir. E a principal delas fica no quilômetro 34, entre 34 e 36, que é a hora que você sai depois do Maison de la Radio, sentido Bois de Boulogne, na parte final da prova, que você já está mais cansado, é uma subida longa, ela tem cerca de 2 km, mas ela não é íngreme demais. Nesse momento é o momento que a maioria dos corredores quebra na Maratona de Paris, não é no 30 nem no 32, que ali a prova está plana, é ali entre o 34 e o 36. Subiu da Maison de la Radio à direita, antes de chegar no Bois de Boulogne, antes de chegar nas quadras de Roland Garros, é ali que está o ponto-chave da prova. Muita gente quebra ali. E depois dessa subida, você tem uma parte muito monótona da prova, que é dentro do Bois de Boulogne, muito pouca gente assistindo. Então, se você misturar ali a subida, o cansaço, o desgaste do seu corpo, que já está no 36, e mais a falta de público que você vai encontrar nos próximos 6 km, é um ponto-chave da prova. Mas em termos de perfil altimétrico, ela não se compara com uma Berlim, com uma Chicago, mas não é uma maratona desafiadora. Ela tem poucas subidas e com grau de inclinação baixo. Por outro lado, é uma prova com muitos cotovelos e alguns afunilamentos. Cotovelo é quando você muda de direção muito rápido. A prova tem muito disso. A hora que você largar, você desce a Champs-Élysées, vira à esquerda na Praça da Concórdia, já vira à direita na Rue de Rivoli e começam os cotovelos. Para você passar em frente ao Perrat, você tem que fazer um super cotovelo. Depois a prova passa em frente à pirâmide do Louvre, o Carrossel, o arco do Carrossel, também é um senhor cotovelo. Os cotovelos diminuem a velocidade da prova. Então, tenha isso em consideração. Os afunilamentos são o seguinte, tem muitos momentos da prova que a prova passa em pontos turísticos muito agitados. Por exemplo, quando a prova passa na Praça da Bastilha, esse momento, como a Praça da Bastilha é sempre muito cheia, esse momento há um afunilamento da pista. Normalmente, é no quilômetro 8. Nesse ponto, vale a pena você ficar atento, né, para você não ficar preso, não ficar ali encaixotado no afunilamento. Um outro afunilamento que acontece, que é muito importante, acontece lá no quilômetro 29 e 30, a hora que a prova passa em frente à Torre Eiffel.
Quando a prova passa na Torre Eiffel, tem muita gente também ali tirando foto da torre, turistando, e aí aproveita para assistir a prova, e esse afunilamento pode atrapalhar o seu rendimento também, porque a prova se estreita mesmo. Aliás, isso foi tido durante muito tempo como um dos fatores para que essa prova não fosse major. A verdade é que a World Marathon Majors nunca quis Paris, e Paris também nunca quis fazer parte do World Marathon Majors, porque é uma prova que sozinha já vende 55 mil inscrições. Para que eles querem o rótulo de major, se eles já são sold out? Mas muita gente falava assim, não pode ter esse tipo de afunilamento, e desde 2011 até o ano passado, ou seja, são 13 anos correndo essa prova, esse afunilamento continua lá e vai continuar. Lembre-se, a gente está falando da cidade com o maior número de turistas do planeta, o que me leva à questão do público. O francês não vai estar na rua assistindo a sua prova, pode acreditar. Quem vai estar assistindo a sua prova é o turista. E o turista, ele não está lá só para assistir a sua prova, porque ele tem outras coisas para fazer, porque ele está gastando em euro e está conhecendo a cidade mais legal do planeta. Então, vai ter pontos específicos em que você vai ver mais gente torcendo, mas não é aquela prova que tem muita torcida como são, por exemplo, Nova York, Tóquio ou Londres. São provas com muita participação do público, gente com sininho, gritando, falando seu nome. Paris não é muito assim. Tem muita gente na rua, mas a maioria é turista. E o cara tá ali, ele olha, tira uma foto, grita um pouquinho e vaza, vai fazer outra coisa dele. Então não é uma prova que vai te impactar em relação à participação de público, apesar da quantidade de pessoas que você vai ver nas ruas. Lembrando que até o quilômetro 30 vai ter muito mais gente, do 30 em diante, a hora que você sai do Maison de la Radio, você tem ali 4 km até o Bois de Boulogne, já não tem mais ninguém, e no Bois de Boulogne mesmo, basicamente zero, tá? Voltando o público na parte final, no quilômetro final, né, antes de você chegar novamente no Arco do Triunfo. Largada da prova é zero de público, zero, e os trechos finais da prova também são zero de público. Você vai ver muito mais gente nas partes em que a prova passa às margens do Sena, perto da Notre Dame, perto do Museu do Louvre, perto do Museu d'Orsay, em frente à Torre Eiffel. Nesses pontos você vai ver mais gente. Hidratação. Muito foi falado sobre hidratação em Paris, que agora as pessoas iam ter que levar sistema de hidratação, ia ter que levar seu próprio copo. Não é isso, cara. A Maratona de Paris está fazendo uma proposta aos corredores. Leve a sua hidratação, que se você levar, você vai ter como encher sua mochila de hidratação ou encher as suas garrafinhas, tá? Se você não quiser gerar esse lixo de copos que normalmente é gerado numa maratona, você pode levar o seu equipamento de hidratação, que a gente vai ter como encher os seus reservatórios. Mas para quem não tiver isso, não vai ter copinho descartável sim. Tá no site da prova, já vi. Tem copo descartável. Então você vai ter água, você vai ter bebida eletrolíticos, isotônico para você tomar sem problema nenhum. Aliás, são 15 pontos de hidratação, tá? Sendo que destes 10 são de líquidos e sólidos. Esses 10 pontos, quando eu falo líquido e sólido, você vai ver água, vai ver isotônico e também, normalmente, banana. Eles usam muito lá laranja. Aliás, fique esperto, que a primeira vez que eu chupei uma laranja durante uma prova foi em Paris e estava frio. A laranja queima a tua boca, então fique esperto. Se for fazer isso, água logo depois, para não ter essa queimadura de frio com o cítrico da laranja, tá? E eles colocam outras coisas, normalmente é pão de mel, ou então um docinho, um biscoitinho, tem sempre isso também nesses 10 pontos. E 5 pontos são só de líquidos. 5 pontos só com água e isotônico. Então dá um total de 15 pontos em 42 km, faz a conta, mas é um ponto basicamente a cada 3 km. Lembrando que entre os quilômetros 8 e 16, que a prova passa no Bois de Vincennes, nesse ponto vai ter menos hidratação. Tá? Então ela tem muita hidratação nos pontos onde tem mais público, e nesse ponto, entre o quilômetro 8 e o quilômetro 16, tem menos hidratação. Então o que você faz? Quando você estiver entrando no Bois de Vincennes, aproveita para tomar sua água, seu isotônico, porque dali sobe de novo no quilômetro 16, tá bom? Fique esperto. A Maratona de Paris tem guarda-volume, você consegue deixar as suas coisas no guarda-volume, mas como uma prova gigantesca de quase 60 mil pessoas, você vai encarar filas, etc. Normalmente, o clima que essa prova é disputada fica na casa aí dos 8 graus. Eu já corri Paris com 20 graus e já corri Paris com 2 graus. Em 2022 eu passei muito frio, mas muito frio na prova. Então essa época do começo de abril, que é o começo da primavera deles, é uma época que é muito incógnita, não dá para você saber o que vai acontecer. Se você pegar muito frio, eu te aconselho fortemente a usar o guarda-volume e ficar encapotado até a hora da sua prova e deixar
sua sacola no guarda-volumes e pegar no final da prova. Mas também te recomendo fortemente levar uma blusa velha para você começar a correr com ela e depois descartar. Todas as roupas descartadas no trajeto, como nas grandes maratonas, depois são recolhidas e levadas para instituições de caridade. Então faça isso que você não vai estar sujando a rua, pelo contrário, você vai estar dando uma blusa velha, que você provavelmente não usa mais, para alguém que precisa. A retirada do seu guarda-volume, dependendo do momento em que você chega da prova, se chegar muito rápido vai ser fácil, se chegar muito no final também vai ser fácil. Se chegar no bolo das 4 horas, 4 horas e meia, com certeza você vai pegar fila, tá bom? A chegada da Maratona de Paris sempre tem banana, isotônico, água, cobertor metálico para você se cobrir do frio, caso você ainda não tenha pego a sua sacola de guarda-volume. Então vai tranquilo, mas vai agasalhado. Blusa para jogar fora, luva e touca. As extremidades no frio, as extremidades são sempre que sofrem mais. Então orelha, nariz e mãos, dedos. Então proteja isso que você vai estar bem. Ah, cheguei e esqueci. Não esqueci de comprar na Expo. Cara, não se esqueça, a Decathlon é da França. Em Paris tem uma Decathlon a cada esquina. Na Decathlon você vai pagar 8, 10 euros uma luva, vai na Decathlon, compra na Decathlon. Pode ir. Hospedagem. Boa. Cara, Paris é uma cidade dividida em 20 arrondissements, 20 bairros, tá? E a largada e chegada da prova são em frente ao Arco do Triunfo, que fica na Avenida Champs-Élysées. A Champs-Élysées divide de um lado o arrondissement número 8, do outro lado o arrondissement número 16. Mas esses dois arrondissements são caríssimos. Se você ficar ali é porque você tem bala para pagar um Georges V, você tem bala para pagar um hotel 5 estrelas, tá? Tem outros lugares que são muito mais acessíveis, mas eu vou te dar dicas de lugares que eu particularmente acho muito interessantes em ficar na Maratona de Paris e vou te falar por quê. O Arco do Triunfo, onde é a largada, ele é como se fosse uma praça da Sé de Paris. Então ali se encontram as linhas de metrô número 1, número 2, número 6 e número 9. Além disso, os dois trens subterrâneos, linha A e B, também passam embaixo do Charles de Gaulle Étoile, que é o Arco do Triunfo. Então você consegue chegar de maneira fácil, mas nem sempre de maneira direta. Se você estiver em qualquer lugar de Paris, você vai chegar lá, fácil. Mas de forma direta, se você estiver no arrondissement 9, dos arrondissements número 6 e 15, que são um colado no outro, você tem linha direta para o Arco do Triunfo também utilizando a linha número 6, que é a linha verde clara. E se você estiver nos arrondissements 17 e 18, você consegue acessar o Arco do Triunfo pela linha 2 azul, de forma direta, também sem fazer baldeação. Isso eu estou te falando, então são dicas. Então, escolhi ou o 17, ou o 18, ou o 15, ou o 6, ou o 9, ou até mesmo o arrondissement 3 e 2, que são bem centrais, que aí você acessa através da linha 1, todos esses você não precisa fazer baldeação para chegar no Arco do Triunfo, então é importante. E essas regiões são regiões centrais, eu estou falando do Marais, estou falando da Bastilha, eu estou falando de Saint-Germain, eu estou falando de regiões muito famosas e conhecidas, que você tem uma infinidade de opções de hotéis, você não precisa ficar hospedado perto da Champs-Élysées por conta da Maratona de Paris, você vai gastar mais para comer, para hospedar, só para chegar mais rápido na sua largada. E sendo que você vai ter muito tempo para a largada não é cedinho, normalmente é na casa das 8 horas, 8 e meia da manhã. Então pode escolher um desses arrondissements que eu estou te falando, que o hotel vai ser mais barato e você vai ter metrô direto para o Arco do Triunfo, tá? Outra coisa importante é, se você quiser chegar muito cedo na largada, dependendo do hotel lá, cara, na França, não existe café da manhã a partir das 6 da manhã. Muito difícil. E outra, a cidade não para por causa da maratona. O turismo lá é o ano inteiro. Então, normalmente, o café da manhã vai ser das 8 em diante. Se você vai perder o café da manhã. Então, vou te dar uma dica. Vai no Monoprix, que é um supermercado, tem um a cada esquina, né? Ou qualquer supermarché, faz seu cafezinho da manhã, guarda, compra na noite anterior, deixa no seu quarto de hotel, toma seu café da manhã com calma, no quarto de hotel e sai. Você vai conseguir tomar um café quente lá na Champs-Élysées, sem problema nenhum, tem. É cidade grande, gente, não é uma cidade pequena, é uma cidade enorme. Mas às vezes o seu hotel não vai ter café da manhã disponível às 6 e meia da manhã. Então, pensa no café, vai no Monoprix. Por fim, cara, se prepara porque você está indo correr uma das maratonas mais legais do planeta. Se não for a mais legal, velho, eu já corri 6 vezes essa prova porque eu amo essa cidade. Ela é incrível porque ela tem um mix de história, cultura, paisagens, pontos turísticos, lugares instagramáveis para fotos. É simplesmente fantástico correr a Maratona de Paris. O percurso da prova é 100% fotográfico, cara. É maravilhosa, prova maravilhosa. Então se prepara, sabe? Vai sabendo onde você está indo, programa a sua viagem. Não vai bater perna antes da prova, deixa para turistar depois da prova. E vai em todos os lugares.
Eu tenho 5 vídeos sobre a Maratona de Paris, vou deixar aqui na descrição todos eles, você pode assistir esses vídeos que tem muita informação. Eu não costumo repetir informação de um vídeo para o outro, então toda vez que eu vou para Paris é um desafio para mim, porque eu tenho que trazer algo novo. Para você ter uma base, da última vez que eu fui para Paris eu fui visitar o ossuário, é um subterrâneo de ossos, que foi construído depois do deslocamento de cemitérios que ficavam na região urbana de Paris. Então assim, tem tudo que você pode, até o esgoto de Paris eu já visitei. Os vídeos estão aqui na descrição. Boa prova para você, divirta-se, aproveite, que a maratona é incrível. Depois volta aqui e me conta como foi. Abraço.